Olá, família abençoada. A paz de Cristo Jesus. Bem-vindos a mais um episódio fascinante da nossa série Segredos da Bíblia. Hoje exploraremos Gênesis capítulo 26, o único capítulo inteiramente dedicado a Isaque, uma narrativa que revela padrões geracionais perturbadores, bênçãos extraordinárias em meio à oposição, e como Deus permanece fiel às suas promessas, mesmo quando repetimos os erros de nossos pais. Este capítulo é único, porque Isaque, frequentemente visto como o patriarca intermediário entre Abraão e Jacó, recebe aqui seu próprio momento de protagonismo. E o que descobrimos é surpreendente. Isaque repete quase exatamente o mesmo erro que seu pai Abraão cometeu 2 vezes. Mas também testemunhamos como ele desenvolve uma estratégia extraordinária de lidar com conflitos através da persistência pacífica, cavando poços repetidamente até encontrar espaço. Prepare-se para descobrir 3 revelações surpreendentes que transformarão sua compreensão não apenas desta narrativa aparentemente redundante, mas de como padrões familiares se perpetuam através de gerações, como a bênção de Deus pode provocar inveja e oposição, e como a persistência pacífica pode ser mais poderosa que confrontação agressiva. Pegue caderno, caneta e vamos aprender um pouco mais da palavra do Eterno. O primeiro segredo, o padrão geracional que revela a natureza humana. Gênesis 26 começa com uma situação de crise. Havia fome na terra, além da primeira fome, que ocorreu nos dias de Abraão. Por isso, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Versículo 1. Aqui está o primeiro segredo extraordinário que a maioria nunca percebe. Esta é uma nova fome, além da primeira, que levou Abraão ao Egito. Gênesis 12. O texto deliberadamente conecta os 2 eventos, preparando-nos para ver padrões se repetirem através de gerações. A menção específica de Abimeleque, rei dos filisteus, pode referir-se ao mesmo rei que Abraão encontrou. Gênesis 20 e 21. Agora muito mais velho, ou mais provavelmente seu filho ou sucessor, com o mesmo título dinástico, similar a Faraó no Egito. Mas antes que Isaque possa cometer o mesmo erro de seu pai indo ao Egito, Deus intervém. Apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te indicar. Fica nesta terra, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Versículos 2 e 3. Esta é uma das raras aparições diretas de Deus a Isaque registradas na Escritura. A instrução é específica e preventiva. Não desças ao Egito. Deus conhece a tendência de Isaque, herdada de Abraão, de buscar segurança em métodos humanos quando confrontado com crise. O versículo 5 contém uma declaração extraordinária sobre Abraão. Porque Abraão obedeceu à minha palavra e guardou os meus mandados, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Aqui está um segredo teológico profundo. Deus está transmitindo a aliança para Isaque não apenas por promessa original, mas com base na fidelidade de Abraão. A frase usa 4 termos hebraicos diferentes para a obediência: mishmeret, guarda; mitzvot, mandamentos; shukim, estatutos; torot, leis, enfatizando a abrangência da obediência abraâmica. Isto estabelece um princípio: a fidelidade de uma geração abençoa gerações seguintes. Mas também cria pressão. Isaque vive à sombra de um pai gigante espiritualmente. Então, apesar da aparição divina e advertência específica, o que Isaque faz? Então, habitou Isaque em Gerar. Perguntando-lhe os homens daquele lugar a respeito de sua mulher, respondeu: É minha irmã. Porque receava dizer: É minha mulher. Para que, dizia ele, os homens do lugar não me matem por amor de Rebeca, porque era formosa de aparência. Versículos 6 e 7. Este é um momento chocante. Isaque repete exatamente o mesmo subterfúgio que Abraão usou, não uma vez, mas 2 vezes. Gênesis 12 e 20. A frase é quase idêntica às narrativas anteriores. Aqui está o segredo psicológico profundo sobre padrões geracionais.
Isaque provavelmente conhecia as histórias de como seu pai havia protegido Sara através desta meia-verdade. Quando confrontado com situação similar, ele recorre automaticamente ao mesmo padrão, apesar de ter recebido a aparição divina prometendo proteção. A ironia é devastadora. Deus acabou de prometer: serei contigo e te abençoarei. Mas Isaque imediatamente age como se não tivesse proteção divina. O medo, receava, sobrepõe-se à promessa recente. A descrição, porque era formosa de aparência, ecoa exatamente as descrições de Sara. Rebeca, como sua sogra, possui beleza que Isaque teme possa custar-lhe a vida. Mas então vem uma reviravolta cômica e constrangedora. Tendo-se prolongado ali o seu tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu que Isaque acariciava Rebeca, sua mulher. Então chamou Abimeleque a Isaque e lhe disse: Eis que é, na verdade, tua mulher. Como, pois, disseste, é minha irmã? Respondeu-lhe Isaque: porque eu dizia, para que eu não morra por causa dela. Versículos 8 e 9. A palavra hebraica traduzida como acariciava é metzahek, a mesma raiz de Isaque, rindo, brincando. Literalmente, Abimeleque viu Isaque isaquizando com Rebeca, um comportamento obviamente conjugal, não fraternal. Aqui está o segredo cômico e teológico. Deus expõe o engano de Isaque da forma mais constrangedora possível, através de um rei pagão observando o comportamento íntimo. O homem que recebeu a aparição divina é repreendido por um não-crente. A resposta de Abimeleque é extraordinária. Que é isto que nos fizeste? Facilmente se teria deitado alguém do povo com tua mulher, e tu terias trazido sobre nós grande culpa. Versículo 10. Esta repreensão moral de um rei pagão a um patriarca da promessa é extraordinária. Abimeleque demonstra consciência moral superior, reconhece que adultério inadvertido seria pecado grave, preocupação comunitária. Está preocupado com culpa coletiva sobre seu povo, senso de justiça. Reconhece que o engano de Isaque poderia ter causado injustiça grave. O segredo teológico profundo aqui é humilhante, mas importante. Pessoas fora da comunidade da fé podem demonstrar maior integridade moral que aqueles dentro dela. Deus pode usar qualquer pessoa, mesmo reis pagãos, para corrigir seu povo quando este erra. Abimeleque então estabelece proteção. Deu ordem a todo o povo, dizendo: qualquer que tocar neste homem ou em sua mulher será morto. Versículo 11. Ironicamente, a proteção que Isaque tentou assegurar através de engano, Deus provê através da própria pessoa que Isaque temia. Este é o padrão repetido. Quando confiamos em Deus, Ele provê proteção de formas inesperadas. Quando tentamos nos proteger através de engano, criamos exatamente os problemas que temíamos. O segundo segredo: a bênção que provoca inveja e oposição. Apesar do início problemático, o que acontece em seguida é extraordinário. Isaque semeou naquela terra e no mesmo ano colheu o cêntuplo. O Senhor o abençoou. O homem enriqueceu e ia enriquecendo sempre, até que se tornou muito poderoso. Tinha rebanho de ovelhas, rebanho de vacas e muita gente de serviço, de modo que os filisteus o invejavam. Versículos 12 ao 14. Aqui está o segundo segredo extraordinário. A bênção divina sobre Isaque é tão extraordinária que até mesmo seu erro inicial não a impede. Deus prometeu abençoar, versículo 3, e mantém sua palavra apesar da falha humana. A frase, colheu o cêntuplo, literalmente, sem medidas, é extraordinária. Em agricultura, colher 10 vezes o plantado era excelente, 20 vezes excepcional. 100 vezes é miraculoso. Jesus usaria esta linguagem em sua parábola do semeador, Mateus 13:8. Mas observe a progressão. Enriqueceu e ia enriquecendo sempre, até que se tornou muito poderoso. O hebraico usa verbos intensivos, que sugerem crescimento contínuo, exponencial, imparável. A descrição de sua riqueza é abrangente. Rebanho de ovelhas, rebanho de vacas, e muita gente de serviço. Isaque não apenas prospera,
ele se torna potência econômica na região. Mas então vem a consequência inevitável, de modo que os filisteus o invejavam. A palavra hebraica cana, invejar, carrega sentido de ciúme destrutivo, ressentimento que busca destruir o que não pode possuir. Aqui está o segredo sociológico e espiritual profundo. Bênção extraordinária frequentemente provoca inveja e oposição. Quanto mais visível a bênção de Deus sobre nossa vida, maior a probabilidade de enfrentarmos resistência daqueles ao redor. Jesus ensinaria este princípio em João 15, 18 e 19. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, o mundo vos odeia. A inveja filisteia manifesta-se destrutivamente. Os filisteus entulharam todos os poços que os servos de Abraão, seu pai, tinham cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Versículo 15. Este ato é extraordinariamente malicioso. No Oriente Médio árido, poços eram questão de sobrevivência. Entulhar poços não era apenas vandalismo. Era tentativa de forçar Isaque a partir. Possivelmente até ameaça à vida de seus rebanhos. O detalhe poços que os servos de Abraão, seu pai, tinham cavado, adiciona camada de significado. Estão destruindo o legado de Abraão, tentando apagar a memória e presença da família patriarcal. Então, Abimeleque diz a Isaque: retira-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Versículo 16. Esta declaração revela o problema real. Não é que Isaque seja uma ameaça militar, mas que sua prosperidade exponha a mediocridade deles. Sua presença torna-se espelho desconfortável da diferença entre vida abençoada por Deus e vida comum. Aqui está o segredo sobre oposição espiritual. Frequentemente somos rejeitados não por fazer algo errado, mas por sermos abençoados de forma que outros não são. A inveja não precisa de justificativa racional, apenas a existência de bênção superior é suficiente.